Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma palestra do nosso Centro Ultraterrena. E como sempre que a gente faz, né? Eu gostaria que vocês gastassem um minutinho, fechando seus olhos, fazendo uma concentração, que todo o trabalho, como eu sempre falo, né? Todo trabalho sério, ele necessita de abertura, ele necessita de um reforço da conexão com o plano maior. Então, assim, vamos fechando nossos olhos, respirando profundamente, tranquilamente e pedindo aos nossos irmãos espirituais que possam se fazer presentes e que possam nos auxiliar na compreensão, nos entendimentos, na expansão dos nossos conhecimentos. E que assim possamos cada vez mais tirar proveito de todos os ensinamentos que foram deixados por Jesus e seus mensageiros. Que assim seja. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Então vamos começar aqui nossa palestra de hoje, Caminhando pela Eternidade. A bibliografia da palestra de hoje, ela é baseada nesses três livrinhos, Os Exilados da Capela, A Redenção de um Exilado e O Futuro Espiritual da Terra. Eu sugiro fortemente, e está nessa sequência inclusive, tá? Eu sugiro fortemente que vocês leiam, né, se vocês tiverem interesse, porque são fantásticos. Depois do Futuro Espiritual da Terra, tem a continuação de outros dois livros que eu já falei anteriormente, mas começando por ali lendo, vocês vão descobrir depois quais são. Tudo bem? Vamos adiante? Então, nossa palestra hoje ela começa lá no espaço, lá longe, bem longe daqui da Terra, né? Lá na constelação do Cocheiro, né? Lá na constelação do Cocheiro existe uma estrela chamada Capela, né? E essa estrela ela é muito especial para nós aqui na palestra de hoje. Eu fui curioso, né, que sou, fui pesquisar, né? Puxa, mas será que ela é tão longe assim mesmo? Vamos dar uma olhada? Então, não sei se vocês já viram ali o nosso sistema solar, né? Ali, a setinha está apontando o nosso Sol, e ali em cima, né, tá a Capela, né, a estrela de Capela. Ela fica da Terra 42,9 anos-luz da Terra. Será que isso é longe? Vamos ver. Se a gente tivesse a Enterprise, né, em velocidade, eu sou nerd, né, gente? Nunca se esqueçam disso. Eu adoro Jornada nas Estrelas. Se a gente tivesse a Enterprise em dobra máxima, a gente chegaria lá em Capela em 5 dias. Se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, a gente chegaria lá em 42,9 anos. Mas se a gente fosse de ônibus espacial, da Discovery, por exemplo, né, ônibus espacial da NASA, nós levaríamos 1,5 milhão de anos para chegar lá. Então, para as nossas possibilidades terrenas nesse momento, é bem longe. Muito, muito, muito longe. E né, Deus não é bobo, ele sabe o que faz. Mas por que que esse sistema, né, é tão importante assim para a nossa palestra de hoje? Eu não sei se vocês sabem, mas no quarto planeta, né, que circula essa estrela Capella, existe uma civilização que é muito importante para a nossa história, né? Lá no quarto planetinha que orbita aquela estrela. Claro que não é, né, é só que uma representação gráfica, mas é para mostrar para vocês que no quarto planetinha existe uma civilização bem avançada que, né, mora por lá. E por que que eles são importantes para nós? O universo parece que ele trabalha, né, em ciclos de constante evolução, onde o mais evoluído sempre ajuda, né, o menos evoluído. E nesse sistema solar de Capela, né, nesse quarto planetinha, que a gente não sabe o nome, também não importa o nome do planeta, mas esse era um mundo com um grande avanço moral e intelectual. Né? Tinha os espíritos que lá habitavam, eles tinham já conquistado um grande avanço moral e intelectual. E aquele planetinha, né, já tinha atingido o momento de transição
para mundo de regeneração, ou seja, né, isso há muito tempo atrás, né, esqueci de dizer, muito tempo atrás. É, esse mundo ele era um mundo de provas e expiações e ele chegou no momento de transição para um mundo de regeneração. Se você não lembra, eu mostro de novo, né? 5 tipos de mundos que existem, estão lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo: mundos primitivos, expiação e provas, regeneração, ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Aquele planetinha, ele era mundo de expiação e provas e há bastante tempo atrás ele se tornou um mundo de regeneração. Né? As almas ainda têm o que espiar, aurem novas forças repousando das fadigas da luta. É o que diz ali o nosso evangelho. Muito legal. Então, como eu estava dizendo, né? Grande avanço moral e intelectual e estava no momento de transição para um mundo de regeneração. Mas havia uma parte dos espíritos que ainda não estavam prontos para serem, né, parte desse mundo de regeneração. Eles não conseguiriam viver mais lá. E esses espíritos precisavam de uma nova morada. Por que, que isso aconteceu, né? É porque, né, o planeta mudou, a frequência do planeta mudou, a vibração do planeta mudou. E os espíritos que não conquistaram o direito e a possibilidade de estarem dentro dessa vibração, eles teriam que ser realocados. E eles tiveram que achar uma nova morada. Tudo bem? Nesse momento, entra em ação. Ah, olha ele aí! Jesus de Nazaré, o nosso Cristo planetário. Jesus de Nazaré, ele entrou, né, em contato com o Cristo planetário daquela civilização e ele se comprometeu a receber todos esses espíritos que ainda não estavam prontos para, né, esse momento de regeneração que aquele orbe alcançou. Jesus, de braços abertos e com todo o seu amor, ele se prontificou a receber esses espíritos e trazê-los, vocês já vão descobrir para onde, né? Com todo o amor e carinho que ele tem. E ele trouxe esses espíritos para cá, para o planetinha dele, a Terra. Né? E ele prometeu que ajudaria esses espíritos a evoluírem e esses espíritos ajudariam, né, os espíritos da Terra a evoluírem, que naquele momento, né, ainda eram espíritos, né, ali no estágio de primitivos e provas e expiações, né? Já estávamos ali no segundo nível, né? Então, o que acontece, né, nessa dança celeste, né, dessas migrações planetárias? Os seres mais avançados ajudam os menos avançados, né? Dessa forma, esses seres também progridem ao auxiliar, né, os outros irmãos. Isso impulsiona o avanço dos seres deste orbe e também permite que esses seres mais avançados que vieram, né, de Capela retornassem para sua casa um dia, porque eles também estariam evoluindo, né? É importante dizer que, né, vamos colocar assim, né, os piores de lá, aqui, quando chegaram na Terra, eram os melhores. Por quê? Porque eles, apesar de não terem uma moral elevadíssima, uma moral que ainda permitisse que eles fizessem parte desse planeta de regeneração, era superior aos espíritos que habitavam a Terra, que ainda eram mais embrutecidos, ainda eram mais primitivos. Então, esse contato faz com que todos evoluam, todos cresçam. Tudo bem até aqui? Então, né, isso é muito comum no universo. Não sabemos, né, não tem informações se outros orbes também cederam espíritos para a Terra. Talvez esse intercâmbio seja muito maior e muito mais contínuo e frequente. Não sabemos, né, todas as respostas, mas sabemos que de cada dessa estrela que chamava Capela, esse planeta que lá orbitava, né, essa população que não estava pronta para a regeneração vieram para a Terra, num estágio muito semelhante, provas e expiações, que aquele planetinha se encontrava. Tudo bem até aqui? Vamos em frente.
Então, né, como eu disse, né, por serem mais avançados, né, e para que essa queda, porque, né, você concorda, você está lá na sua casa, né, você está no seu planeta, e de repente você acorda em outro planeta, né, não é bem assim, né, mas, né, fazendo aqui uma metáfora, né? Você vai ficar chateado, você vai ficar triste, né? É como se você tivesse perdido sua casa, seu lar, né? Para que eles não tivessem um impacto tão grande, esses espíritos passaram pelo que se chama de tamponamento mental e da consciência. É como se reduzissem, né, as capacidades mentais e de consciência desses espíritos para que eles sofressem menos e também pelo seguinte, como aquele planeta já estava num estágio superior à da Terra, ao chegar aqui, né, os corpos e mesmo a nossa psicosfera, o nosso ambiente astral, não é ainda tão avançado quanto de lá. Então, esses espíritos também não conseguiriam manifestar toda a grandeza, né, das suas capacidades e das suas faculdades. Então, isso tem que ser meio que ali reduzido para que eles pudessem então aqui encarnar também e participar aqui também do nosso astral. Tudo bem? Então, esse tamponamento quer dizer isso. Eles ficaram, né, um grande período numa gigantesca estação espacial aqui nos arredores da Terra. Quem gosta, né, de ficção científica, mas isso aqui é realidade, tá? Mas você vê que a arte imita a vida real, né? E eles ficaram por quê um grande tempo nessa estação? Para justamente se ambientar a nossa psicosfera, né? E ainda para terem o seu perispírito ajustado. Como eu falei, né? Os planetas, eles são semelhantes, mas têm diferenças, né? Então, para eles poderem realmente serem realocados para cá, os perispíritos também teriam que ser ajustados para que eles pudessem viver aqui nesta Terra. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? E aí, esses espíritos iniciaram a sua jornada na nossa Terra em ondas. Né? Não nasceu todo mundo de uma vez, nem daria, né? Vieram muitos, né? A gente não tem muita ideia de quantos. Né? Eu já vi alguns números da ordem de bilhões, talvez, né? Mas a gente não sabe exatamente o quanto e também isso não é tão importante. O que importa é que eles iniciaram essa jornada em ondas, né? Para que fosse feita uma coisa organizada, porque o astral superior, né, ele é totalmente organizado. Não tem bagunça lá. Bagunça só aqui com a gente. Lá não. Lá é tudo bonitinho, certinho, planejado, né? Acontecendo, né? Passo a passo. E como foram essas ondas, né? Primeiro, houve uma onda em que se chamou Projeto Adão. Olha só que interessante. Projeto Adão. O que isso significa, gente? O óbvio, né, que você já sabia, mas que agora você tem mais certeza. Adão nunca foi um homem. Tá? Adão foi a primeira leva de encarnação na Terra desses espíritos exilados da capela. Olha só que interessante. E por que começou pelo projeto Adão? Porque esses primeiros espíritos a reencarnar, eles teriam que desenvolver, né, e traziam ao mesmo tempo grande inteligência e grande capacidade de razão, né? Mas curiosamente, essas duas coisas foram aqueles, né? Porque não é porque você tem inteligência desenvolvida que você a utilizou para o bem. Né? Então, esses espíritos do Projeto Adão, eles não fizeram o melhor uso possível da inteligência e da razão deles lá, né, no planeta deles. Razão essa pela qual eles tiveram que ser exilados. Então, nasceu o Projeto Adão. E começaram a conviver. Não sei se eu, você, não sei de onde a gente é, não sei se nós somos lá, não sei se somos terrestres, não sei se a gente é de outro lugar. Mas esse projeto Adão começou a conviver com os espíritos terrestres que estavam aqui, que eram mais primitivos, e em consequência, né, começou também a passar um pouco mais de razão, um pouco mais de inteligência, vamos chamar assim, para os espíritos terrestres. Mas isso, gente, aconteceu não foi num dia nem dois. Isso foi por eras. Isso aconteceu por muito tempo. Imagina uma grande massa de espíritos que nasceria, morreria, nasceria de novo, morreria outra vez e assim por diante, né, para realmente fazer isso acontecer.
Então, esse foi a primeira onda, o projeto Adão. Agora você já sabe qual é a próxima onda, certo? Ficou fácil, né? A próxima onda foi o projeto Eva, que não era uma mulher, e sim a segunda onda de espíritos que já possuíam uma maior sensibilidade e um maior desenvolvimento dos seus sentimentos. Novamente, né, vale a mesma análise, né, que apesar dessa sensibilidade e sentimentos, eles não estavam mais adequados ao planeta deles, mas aqui para a Terra era o que precisava para ajudar a desenvolver os espíritos terrestres e, por consequência, eles mesmos trabalharem mais essa sensibilidade e trabalharem mais esses sentimentos. Essa segunda leva, inclusive, pelo que li, né, eles eram já um pouco mais avançados do que os espíritos do Projeto Adão. Né? Então, né, eles vieram somar, né, o Projeto Adão não foi embora, continuou, somou-se o Projeto Eva. E essas duas levas, né, passaram a conviver aqui na Terra. E novamente, mais um monte de eras para isso ir rolando, porque não é, né, da noite para o dia que esse negócio se processa. Esses espíritos, tanto do Projeto Adão quanto do Projeto Eva, né, como eu já falei, eles já tinham, né, um desenvolvimento maior. Então a convivência com os espíritos terrestres era um pouco mais difícil, porque eram espíritos mais primitivos mesmo. Né? Nenhum demérito. Cada um está na sua escala de evolução, tudo bem? Né? Mas então isso, né, gerou alguns atritos ali, mas ao longo do tempo a coisa foi melhorando. E por último, não menos importante, e agora você também já sabe, foi o Projeto Serpente. O Projeto Serpente eram os espíritos. Imagina assim, né? Vamos dizer, classificou-se aqui em três pedaços, né? Adão, Eva e Serpente. O Adão, inteligência e razão, Eva, sensibilidade e sentimento, sendo os do projeto Eva um pouco mais avançados que o do Adão, e o projeto Serpente era a leva de espíritos mais primitiva de todos esses que vieram exilados da capela. Né? Onde eles estavam antes de nascer aqui? Lá naquela estação gigantesca no astral. Né? Estavam lá sendo preparados ou, enfim, dormindo, porque às vezes, né, eles não tinham como capacidade, né, de terem consciência ainda do que estava acontecendo. Então ficam lá, né, como se estivessem num sono, se ambientando novamente na nossa psicosfera e se preparando para nascer aqui. Mas de qualquer forma, o projeto Serpente trouxe os espíritos mais primitivos dessa leva. E não por acaso, né, esses primitivos se afinizaram mais com os nossos primitivos terrestres, né, porque eles eram mais semelhantes. Né? Então, isso até aumentou, vamos dizer assim, a integração desses dois povos que estavam aqui agora convivendo juntos. E, novamente, muitas eras foram se passando por aí. Né? E isso tudo foi fundamental para o desenvolvimento de quem? Desses dois povos, tanto dos espíritos terrestres quanto dos exilados da capela. Jesus, né, sabendo disso, abraçou esses espíritos para ajudá-los a continuar a sua evolução, porque eles não tinham mais espaço no mundo deles, e, em contrapartida, esses espíritos ajudaram a impulsionar o progresso na nossa querida Terra. Tudo bem? Muito bem, então vamos continuando aqui a nossa historinha de hoje. Né? Olha só que interessante, vocês viram já que Adão, Eva, serpente, eles não eram, né, pessoas, né? Então aqui já explica uma dúvida talvez que muitos de vocês tivessem vindo lá dos conceitos do catolicismo, né? Isso na verdade foram essas ondas migratórias desses espíritos de outros orbes. E olha só que interessante, é aí que podemos entender a questão dos anjos decaídos, tão comentada na Bíblia, bem como nos estudos de Allan Kardec, orientados pelos instrutores na codificação. Né? Clarencio é o ministro do auxílio em nosso lar e ele é um dos espíritos que pegou ali, foi tutor, né, de André Luiz, praticamente por toda a sua caminhada lá no nosso lar. Né? E 95% dessa palestra está baseada nesses ensinamentos que Clarencio estava passando para André Luiz. E aqui ele está mostrando, né, essa
essa coisa que ficou, né, dos anjos decaídos, da perda do paraíso, da queda, né, do paraíso, é essa lembrança desse povo que foi exilado do planeta deles, que perto da Terra, à época, né, era um paraíso, né, muito mais avançado, e né, eles vieram para cá. Então ficou essa lembrança. Daí, então, essa questão dos anjos decaídos que está na Bíblia. Tudo bem? Vamos lá em frente. Novo tempo a caminho e a história continua, né? Aqui Clarencio conversando com André Luiz. Assim, meu caro André, todos nós estamos fazendo a nossa escolha para determinar quem vai continuar neste mundo rumo à sua recuperação ou estagiar em experiências mais áridas e em regime de expiação em outro planeta que se encontra em fase inicial de desenvolvimento. Olha só que interessante. Esse processo que aconteceu com os exilados da capela acontece agora conosco. Vocês já devem ter me ouvido falar algumas vezes que estamos num processo de transição, né, para mundo de regeneração também. E agora vai acontecer está acontecendo, né, o mesmo movimento. Aqueles espíritos que não se afinizarem com essa energia, essa vibração da regeneração, também irão deixar este orbe e irão, né, serem adotados por outro Cristo planetário de um outro orbe que vai recebê-los. E nota que, como disse Clarencio, todos nós estamos fazendo a nossa escolha, ou seja, não há um fator que diz você vai ou você fica, é você mesmo que faz essa escolha pelas tuas posturas, pelas tuas atitudes, pelas tuas ideias, pela sua moral. Tudo bom? Seguimos adiante. E esse novo orbe? Esse planeta está próximo de nosso sistema solar? Né? Pergunta André Luiz. Clarencio responde: depende do que chamamos de próximo, levando em consideração as referências de medida terrena para determinarmos a distância correta desse orbe acolhedor. Vocês lembram, né, que a estrela de Capela estava a 43 anos-luz daqui, né? Então, para nossas condições atuais é muito, muito longe. Não sabemos a distância desse orbe, mas de qualquer forma, Clarencio diz, né? Depende do que você chama de próximo. Mas, olha só que legal, ele faz parte de outra constelação de estrelas, foi previamente escolhido e teve suas condições materiais estudadas, possuindo algumas características que hoje não temos. Então, ele é um pouquinho diferente do que a Terra. Né? Mas ele foi cuidadosamente estudado para receber a nossa população. Quase poderíamos dizer que é um novo mundo, ainda muito primitivo em sua formação geológica, mas que está próximo de se tornar habitável por animais desenvolvidos neurologicamente e permitirá, no futuro, a existência da vida humana em sua superfície. Então, né, esse novo orbe existe, ele está em estágio de evolução, ele ainda é um pouco mais primitivo, mas pelo que ele comenta aqui, muito em breve ele já vai conseguir receber, né, a vida humana na sua superfície. Legal, né? Essa dança parece que ela acontece o tempo todo no universo, gente. Muito legal isso. Mas o que significa esse novo tempo? Né? Eu só queria deixar claro uma coisa, né? Falar, mundo de regeneração, estamos chegando, daqui a pouco já estamos lá. O que, que é esse novo tempo? O que, que é esse mundo de regeneração? Gente, ó, para acabar de uma vez com o mimimi, estamos indo para o terceiro ano. Lembra lá, né? Mundo primitivo, primeiro ano, mundo de prova e expiação, segundo ano, mundo de regeneração, terceiro ano. O que, que isso significa? Significa que estaremos aptos ao mundo de regeneração. É como você, quando você está estudando, você estuda o ano inteiro, faz as provas, passou, pô, legal, você está apto para ir para o próximo ano. O que, que você sabe do próximo ano? Nada. Você vai aprender tudo lá. Né? Então, é o que eu estou dizendo aqui, né? Temos todo um novo conteúdo a ser aprendido, longe de sermos perfeitos ou regenerados, porque o nosso trabalho continua. Então, né, estar no mundo de regeneração, né, que está se aproximando do nosso momento atual, significa iniciar de novo uma nova série, né, um novo estudo.
E não que chegamos lá e somos perfeitos, maravilhosos. Nada a ver. Mas, obviamente, seremos melhores já do que mundos de provas e expiações. Isso ficou claro? Tá? Então, é essa analogia. Estamos passando de ano. O que a gente sabe do próximo ano? Lufas. A gente vai aprender quando a gente estiver lá. E quais são, né, as características dessa personalidade regenerada? Olha só que legal. Uma das características da personalidade regenerada é a de, à medida que desperta, né, a personalidade vai despertando, precisar cada vez menos de orientação externa para buscar a sua iluminação e conseguir desenvolver os valores espirituais depositados por Deus como potencial divino em seu ser. Olha só que informação interessante. Ela, à medida que desperta, ela precisa cada vez menos de ajuda externa. Ela vai buscar a sua eliminação e desenvolver os seus valores que já estão lá dentro. Ou seja, já está dentro de nós. Ainda não estamos usando na sua plenitude, mas esses talentos, né, já estão depositados. É o nosso potencial divino. E nesse mundo de regeneração, teremos oportunidade de finalmente fazê-los aflorar. O caminho, a partir de agora, deverá ser para dentro de si mesmo, do mergulho no universo interior, pela autodescoberta do que propriamente uma necessidade de esclarecimentos que venham de fora. A fase do autoconhecimento acontecerá em todos os quadrantes do planeta Terra. Olha que informação incrível, né? É um mergulho no nosso mundo interior, buscar os nossos valores interiores, os nossos esclarecimentos, as respostas que a gente tanto, né, caça na vida inteira, elas já estão dentro de nós. E esse mundo de regeneração vai servir para que a gente consiga finalmente trazer isso à tona, desse mergulho dentro de si mesmo. Os que não serão exilados, né? Porque, como eu falei, né? Alguns ficam, outros vão embora da Terra, né? Assim como aconteceu com os exilados da Capela. Uma parte ficou lá, que já tinha conquistado a regeneração, o direito de estar na regeneração, e uma parte veio para cá. Agora acontece com a gente. E quem vai ficar aqui na Terra? Olha só que interessante. Os que se encontram nos quadros angustiosos do desespero e do arrependimento não estão enquadrados como espíritos a serem exilados do planeta, por ainda apresentarem no fundo de suas almas um padrão de renovação e disposição sincera de redimir seus erros. Então, se você, né, está angustiado, desesperado, né, mas você tem essa disposição sincera de redenção, você, né, tem esse padrão de renovação dentro de você, você vai ficar aqui, vai ficar na Terra, vai poder, né, viver esse mundo de regeneração. Precisam de um trabalho mais intenso de nossa parte para despertar-lhes esse potencial, orientando-os ao que é necessário fazer para atingir este fim. Ou seja, o alto, né, os mentores, os guias de cada um vão estar estão, né, mais intensamente trabalhando conosco para que esses potenciais de redenção e esses potenciais de renovação despertem cada vez mais fortes nas nossas almas, para que a gente efetivamente esteja sintonizado com a energia da regeneração, né? Muito legal isso, né, gente? Além disso, né, os espíritos que não são maus o suficiente para serem degradados, nem tão firmes nos propósitos de mudança, mas se encontram em condições de permanecer no orbe, ou seja, aqui na Terra, serão estimulados por estudos e trabalhos efetivos elaborados em nossos planos a realizar uma renovação mais eficaz, ficando internados ali até que estejam aprimorados o suficiente para retornar ao plano físico e continuar a jornada de crescimento que lhes cabe. O que isso quer dizer? Né? Lembra, né? Terceiro ano, vamos começar a aprender de fato o que é regeneração. Isso quer dizer que a maldade desapareceu 100%? Ainda não. Ainda não. Mas ela vai estar muito mais sob controle, vai ter uma redução muito grande.
né? Mas ainda vai sobrar um pouquinho ali, né? E é o que ele está falando aqui, né? Quem ainda tem um pouco dessa maldade, mas não é o suficiente para ser exilado, e sim, ainda podendo ficar aqui, vamos ter também mais trabalho, vamos ter mais estudos, vamos ter um plano especial que provavelmente deve acontecer no astral quando desencarnarmos, né? Para que, né, nos melhoremos ainda mais e aí sim podemos renascer novamente já nessa terra de regeneração, né? Então veja que, né, a porta é estreita, mas quem tem dentro de si já essa coisa de renovação e essa coisa de redenção, né, vai ter essa oportunidade sagrada de permanecer nessa terra. E quem vai ser exilado? Quem será exilado? Já os nossos irmãos, cujo arrependimento tardio está ligado ao peso de crimes, à usurpação de bens coletivos, às lesões ao direito alheio com repercussões profundas e às outras situações de maior gravidade, esses serão exilados, porque o planeta. E olha a razão, que foi a mesma razão que os outros espíritos foram exilados da capela. Eles serão exilados porque o planeta não mais poderá oferecer a eles as oportunidades de, em experiências do mesmo teor, alcançar a reeducação de que precisam. Isso quer dizer o seguinte: no mundo de regeneração, as experiências que esses espíritos que ainda lesam os terceiros, né, que ainda são realmente malvados, que cometem crimes graves e etc., o planeta não mais vai ter esse tipo de experiência, porque isso não é um tipo de experiência de regeneração, é um tipo de experiência de provas e expiações. Então, como eles não teriam mais essa oportunidade de se reeducarem aqui, eles terão que ser exilados para esse outro planeta mais primitivo, que aí sim propiciará essas oportunidades de reeducação. Entenderam? Então é uma questão de realmente mudança do tipo de experiência que o planeta vai oferecer. Tudo segue a vontade divina, nunca se esqueçam disso. Nenhum fato, nenhum plano sórdido de terrorismo ou violência, nenhum episódio sombrio da corrupção passam despercebidos dos olhares do mais alto. Mapas completos com nomes, endereços, genealogias e fichas reencarnatórias dos mais temidos líderes das sombras, reencarnados ou desencarnados, estão sobre a mesa dos espíritos superiores que cuidam dos destinos desta casa planetária. Uma jurisdição astral das mais importantes para o futuro das nações já está constituída. Essas palavras são da Maria Modesto Cravo, né? Ela é uma grande contribuidora aí da causa espírita brasileira e, né, planetária, e aqui ela nos traz a certeza que, por mais que às vezes duvidemos, né, da justiça, duvidemos, né, de que aqueles que lesam, né, vão ter ou não aí, né, a sua contrapartida, e que até não é problema nosso pensar nisso, porque a justiça divina não é nossa, mas aqui ela nos dá a certeza de que nada disso escapa do mais alto e que o alto sabe direitinho o que está acontecendo, quem está fazendo e como está fazendo. Então nada escapa da vontade de Deus, gente. Não se preocupem. Né? Por isso que a gente não precisa ser juiz e executor, porque, né, a vontade divina sempre será feita. A transformação está nas suas mãos. Né? Muitos acreditam que as transformações necessárias devem ocorrer de cima para baixo, isto é, partir de líderes políticos, administradores públicos, empresários poderosos, para só então a população mudar suas atitudes e comportamento. Não, né, gente? Tá na nossa mão. Cada um tem que mudar a si mesmo. Não adianta, vou ficar esperando lá o presidente. Não, não vai funcionar isso. Nem é prático. É você que tem que mudar no seu interior. Lembra que eu mergulho para dentro? É o seu interior que precisa mudar, não o de fora. Esperam que essas transformações ocorram, olha lá, de fora para dentro. Essa esperança ilusória criará neles um sentimento de decepção e frustração, pois somente se efetivará uma revolução mais profunda na estrutura social quando a intimidade de cada pessoa se apresentar renovada. Entenderam? Então não adianta querer esperar isso de, né,
outras pessoas, tem que partir de você. Ressaltamos que os companheiros comprometidos com essas funções governamentais e administrativas deveriam ser os primeiros a dar o exemplo, como acontece nos planos mais altos da espiritualidade. Lá no plano astral, existem estruturas muito semelhantes. Na verdade, as estruturas daqui são cópias de lá, né? Existem estruturas muito semelhantes, né? E lá, os espíritos acima, né? Eles é que dão um exemplo. Lá funciona direito, aqui não. Mas, como ele falou, a gente não pode ficar esperando. As atitudes de corrupção e desvios sempre estiveram presentes na história do homem, não é nenhuma novidade. A maioria dos descontentes de hoje, olha só que importante, são os mesmos que ontem usurparam os bens e procuraram o ganho fácil, aproveitando-se das ocasiões em que essas facilidades surgiram. Né? A oportunidade faz o ladrão, é isso então, né? Na maioria das vezes em que pudemos escolher entre ganhar desonestamente e nos negar a adotar essa infeliz postura moral, escorregamos nos mesmos erros e anseios de usufruir em prejuízo dos outros. Atenção! Não tem nada errado em ter os seus anseios e ter a sua necessidade e as suas vontades de usufruto. Nenhum problema, mas nota que está muito claro. Se isso está sendo feito em prejuízo do próximo, aí está errado mesmo. Tudo bem? Então tá bom, vamos lá. A revelação das corrupções e do uso dos recursos coletivos em interesses pessoais surge hoje em função da necessidade de uma limpeza geral e profunda em todos os aspectos da existência humana. Nada a ver com o que acontece no Brasil, né? E em muitas partes do mundo. Gente, isso faz parte, todo mundo aprende. Quem está fazendo a corrupção aprende, quem está sofrendo a corrupção aprende, e isso joga para fora tudo que está dentro de nós e nos dá a oportunidade de nos renovarmos e nos melhorarmos. Então nasce essa limpeza, né, geral e profunda nos aspectos da existência humana. Nada é perdido, né? Tudo acontece por um motivo. Sempre pode ser diferente, mas é o que eu falo, Deus nunca perde a viagem. Então ele sempre aproveita o corrupto para ensinar os corruptos de ontem. Pagando suas dívidas. Vocês sabem que eu não falo isso, né? Que dívida, pagar, dívida, etc., isso não existe. Mas vamos ver o que tem aqui para a gente aprender. Muitos perguntarão apressadamente se é necessário pagar pelo crime que se cometeu para evoluir, como se Deus fosse um carrasco antes de ser pai, um vingador e não um educador. Já entendeu então, né, querido? Que não tem aqui pagar. Precisamos esclarecer que a maioria pede experiências semelhantes com objetivos educacionais e não punitivos. Aprende, assim, a não fazer com o outro o que não gostaria que fizessem a si mesmos. Regra de ouro, né? Regra de ouro, amar ao próximo, né, como a ti mesmo, mesmos conceitos. E deixa claro, né, que Deus é um educador e não um carrasco, um executor. Não estamos debaixo de uma lei fria, mas sim de uma ação amorosa e justa. Muitos desses irmãos inconsequentes, que seguem seus próprios impulsos e anseios, parecem ser peças de cumprimento da justiça em desígnios pré-estabelecidos pelo plano superior. Mas isso não é verdade. Eles seguem a força da sintonia e de atração, lei de afinidade, lembra? Em que a ignorância educa a ignorância, como pedras que se atritam a fim de se transformarem para propósitos mais úteis. Então, olha só que lição profunda. A ignorância educa a ignorância. Esqueçam essa coisa de pagar dívidas e de o pecado. Não existe isso. O que temos são experiências educadoras e que necessitam de um mesmo tipo, às vezes, para que ela possa trazer o aprendizado necessário. O céu e o inferno.
O céu e o inferno são, presta atenção, escolhas de cada um, que os procura e deles se alimenta em forma de substâncias específicas. No caso do céu, essas substâncias são a alegria, a paz, a aceitação, a compreensão, a bondade e muitas outras virtudes. Em se tratando de inferno, remetem a raiva, inveja, mágoa, ciúme, maldade, entre outras emoções difíceis e dolorosas. O filtro para qualificar aquilo que buscamos é de caráter individual e segue a tendência daquilo que mais impressiona e sustenta nossas intenções. Então, gente, teu céu e o teu inferno, a escolha é sua. Não esse inferno besta aqui, né? Ah, vai ficar queimando lá. Não, esse inferno é bobagem, isso não existe. Mas aqui no conceito de ter uma coisa legal e ter uma situação, uma coisa ruim, olha só a diferença. É uma escolha, é parte do nosso caráter individual, segue a tendência daquilo que nos impressiona e ali ele diz claramente, né, quais são as substâncias tanto de céu quanto de inferno. Então, tá na tua mão, como sempre teve. Processo gradual de libertação da imperfeição. Olha só que interessante isso aqui, ó. Ficou estabelecido pela sabedoria do nosso mestre divino, Jesus, né, que a partir do ano 2000 não nasceriam mais irmãos predominantemente imperfeitos, limitando dessa forma a presença de seres que não têm direito a essa oportunidade em função do grande desprezo que guardam por elas, pelas oportunidades de educação e de redenção. Olha só que informação importante. Desde o nosso ano 2000, esses seres, né, muito embrutecidos, muito malvados, né, predominantemente imperfeitos, eles já não têm mais autorização de nascer na Terra. Legal, né? Ali já começou um filtro, né, para facilitar, né, os estágios finais de transição do nosso globo. Tudo seguindo o plano de Jesus, tá? Nada de surpresa aqui. Isso tudo faz parte do planejamento que ele traçou. As portas da Terra estão fechadas tanto para seres imaturos e inexperientes, como também para os que se apresentam com imperfeições mais acentuadas. A credencial de permanência exige qualificação relacionada ao teor de virtudes e predisposições para mudanças. Nota que ninguém está falando aqui que você tem que ser perfeito. Está falando que você tem uma qualificação e um teor de virtudes e a predisposição a se modificar. Entendeu? E tá claro aqui, né? Os mais imaturos, os mais inexperientes, os mais imperfeitos não estão mais nascendo aqui já faz 20 anos. Então, o que leva-nos a crer também que os espíritos que começaram a nascer a partir dessa data já estão um pouquinho melhores, já estão um passo a mais aí, né, perto dessa regeneração. Claro, eles têm que fazer o trabalho deles ainda nessas vidas e nas próximas até, né, virar a chave. Mas já vai ajudando a melhorar aí a egrégora, né, a aura do planeta, já vai ajudando a deixar as coisas melhores, mais suaves. Tudo bem? O momento da virada. Então, né, perguntei admirado, esse é André Luiz falando. Até os primeiros 100 anos após a virada do século XX, teremos a revolução das condições do planeta? Só para, né, a gente saber, esses 100 anos nós estamos falando ali ao redor de 2100, né, na virada do século XX, ao redor ali de 2100. Sim, André, responde Clarencio. Os responsáveis pela evolução do planeta, diretamente influenciados pelo Cristo, determinaram que são chegados os dias do amadurecimento geral e as condições de existência devem afunilar a partir daí, até que as mentes mais preparadas assumam as rédeas dos acontecimentos sob suas responsabilidades em todas as áreas nas quais foram chamadas a operar. Gente, está perto. 2100 está ali já, né? Mais 80 anos.
Lembrando que essa virada é passar para o ano seguinte. Não quer dizer que em mais 80 ou 100 anos nós estaremos regenerados. Não é isso. Nós vamos passar para o próximo ano. Tudo bem? Então, né, tá iminente aí. Mais 2, 3 gerações vira a chave para entrarmos no próximo ano e aí sim começarmos a trabalhar a regeneração de fato. E é o que ele fala aqui, né? Que as mentes mais preparadas vão assumir de vez aqui no globo as rédeas, né, que estão sob suas responsabilidades para as áreas que foram chamados a operar, tanto agora no período final de transição, quanto, né, na virada para o novo ano que a gente vai entrar. O momento atual de limpeza do nosso orbe. Sabemos que a limpeza astral é necessária e que fatos mais graves acontecerão. Para que aqueles que foram preparados por nós permaneçam firmes diante dos desafios da transição e despertem para a necessidade de mudar a forma como enxergam a existência. Esse é um recado para você que está me ouvindo agora. Se você está vivo agora, você está me escutando aqui, nesse momento, ele está falando de você. Ele está falando que tudo isso que está acontecendo no mundo, essa bagunça toda, é um fruto dessa fase final, fruto dessa limpeza astral que está acontecendo, porque as trevas ficaram muito agitadas, né? Afinal, eles estão sendo aos pouquinhos levados embora, e aí eles não querem, né? E eles querem bagunçar mais ainda o coreto aqui, né? E você aí que está me ouvindo, você que se está vivendo agora, você foi preparado para esse momento. E é nesse momento que a gente tem que ficar mais firme perante os desafios. Olha o desafio que a gente está vivendo agora, por exemplo, desse isolamento. Né? Firmeza e despertar a necessidade de mudar a forma como a gente enxerga a nossa existência. Lembra que a gente já conversou sobre isso, né? Da gente colaborar mais com o próximo, da gente derrubar as fronteiras, da gente buscar, né, o amor e a caridade de verdade. Né? Todas essas coisas que a gente voltar para dentro de si ao invés de buscar fora, todas essas coisas é mudar a nossa forma de enxergar a existência, de entender essa espiritualidade maior e não só achar que nós somos esse troço aqui que vive, né, na Terra, essa coisa, essa matéria. Nós somos muito mais. Então é com tu, amigão e amigona. O machado foi colocado na raiz das árvores e, nessa linha de entendimento e de anseio na forma de viver, não ficará uma só que não dê frutos. Lembra da figueira seca? Né? Aquela árvore que não der frutos vai ser cortada. Metáfora totalmente alinhada com o exílio que já está acontecendo, com aqueles que não estarão prontos para ir para o próximo ano. Momento atual, coronavírus e companhia. Olha isso! Os planos espirituais estão sendo limpos para diminuir as emanações mentais inferiores desses companheiros desequilibrados que criam, com seus pensamentos e emoções, espaços como estes, mantendo focos de infecção ou núcleos nocivos de viroses e germes, sustentando um centro de problemas para a realidade material humana. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Mas olha o reforço aqui, ó. Esse vírus que tá aí, ó, ó de onde veio. E não é só dos desencarnados, tá? Né? Não é só deles, é dos encarnados também. É que aí uma coisa soma com a outra, né? Então todo esse desequilíbrio mental, emocional, gera todo esse monte de desentendimentos, de guerras, de complicações e de vírus e doenças que estão aqui com a gente agora, nesse exato momento. Tudo vem daí. Por isso que também está sendo feita essa limpeza, para que esse negócio pare, né? E pare de atormentar a gente que vai ficar aqui. Guerras, agressões e violências descabidas, sentimento de separatividade, inconsciência coletiva ligada à barbárie, ações de interesse econômico exclusivista, lutas étnicas e éticas, disparates sociais entre grupos e tantas outras calamidades ocorrem como repercussão das escolhas para que, sob o peso destas, o homem aprenda em suas lições derradeiras o que fazem a si mesmos, por não ter consciência da sua real natureza,
que é espiritual. Por não ter essa consciência desenvolvida da espiritualidade e de que fazemos parte de um universo muito maior, ainda tem toda essa tranqueirada aqui que a gente leu, entendeu? E tá alinhadíssimo com o nosso momento atual. E é por isso que essa limpeza vai ter que ser feita. E é por isso que a gente tem que mudar a nossa visão da existência e não entrar em todos esses problemas que ele está citando aqui. Né? Porque esse é o caminho mais rápido para ser exilado, se você quer saber. Então, desenvolvamos a nossa consciência espiritual. Ok? Essa é a verdadeira consciência. Somente por meio dessa essência sublime, a espiritualidade, o homem terá a condição de eleger uma boa forma de se relacionar primeiro consigo mesmo. Olha só, primeiro consigo mesmo, depois com a vida e com os outros, considerando-os como a mesma medida que dá a si mesmo, a fim de que um sentimento real de fraternidade possa surgir. E aí, você acha que o movimento está propício para desenvolver isso? Com certeza, né? Nunca esteve tão propício para a gente exercitar isso e melhorar o relacionamento com a gente mesmo e, por conseguinte, com a vida e com os outros. A limpeza do orbe. Os tarefeiros responsáveis pela limpeza vibratória têm aproveitado essas circunstâncias, né, todas que a gente falou, para realizarem suas transferências a lugares de caráter transitório, que funcionam como grandes centros portuários ou alfandegários, com funções de triagem de valores morais. Aqui ele está falando, né, de todos os espíritos que estão desencarnando, não só pelo corona, mas por tudo, né? Por tudo que está acontecendo no globo, né? Geral, né? E esses espíritos, eles são levados, né, para esses centros portuários alfandegários que fazem o quê? A triagem de valores morais, que foi tudo que ele, né, tem descrevendo aqui para nós, é o que vai nos separar. Não há a presença de encarnados nesses centros, óbvio, né? Cuja finalidade é de iniciar o deslocamento definitivo desses espíritos para o planeta que os receberá, para o processo de reajustamento de suas experiências futuras. Os espíritos que não estiverem com a moral adequada ao mundo de regeneração, que, repito de novo, não quer dizer que você já é perfeito, não quer nada disso. É simplesmente que você tem a possibilidade de continuar nesse próximo ano para começar a aprender o que é a regeneração de fato. Ok? Muito bom. Novo orbe, novo corpo. Ah, esse aqui é super legal também. Pergunta André Luiz a Clarencio, né? A forma do corpo e do perispírito serão diferentes daquelas de nosso planeta, a Terra, né, no caso? Responde Clarencio. Como não? Né? Respondeu Clarencio com ar natural. O que fica resguardada é a expressão de humanização que esses corpos precisam ter. E aqui já tem uma informação interessante para nós. A expressão de humanização. Me parece aqui que ele está dizendo que a humanidade não é só terrena, a humanidade é universal. E é uma, né, com suas devidas diferenças, né, porque ele está falando aqui por planetas, locais diferentes, mas olha lá, fica resguardada a expressão de humanização que esses corpos precisam ter, mas que em cada organismo desenvolve órgãos específicos e com funções próprias, conforme o material químico que esse planeta oferece para a formação de suas estruturas celulares, ou seja, vai ser perfeitamente adaptado às condições desse novo orbe que são diferentes da Terra, parecidas, mas com coisas diferentes. A partir daí, serão formados seus sistemas de funcionamento, operando num processo contínuo de captação e reprodução, dentro do dinamismo assimilador e criador que caracteriza o funcionamento do universo. Fantástico, né? Tudo isso dentro de um planejamento e um trabalho imenso do astral. Ainda nesse tema, mesmo nós, essa aqui é importante para vocês, ó, presta atenção. Mesmo nós, né, os espíritos, está falando deles como espírito, né, mas
Mesmo nós, quando saímos para outras esferas mais sutis ou mais densas, precisamos adaptar nossos corpos espirituais para movimentá-los dentro dessas realidades vibratórias. Isso a gente já sabia, né? Esse ajuste é obtido por estarmos ali em caráter de visitação rápida ou estágios um pouco mais prolongados, mas não migração definitiva, vamos dizer assim. Se tivermos de viver definitivamente naquela localidade, será necessário revestirmos-nos com as mesmas condições perispirituais daquela nova realidade de vida, passando por aquilo que alguns estudiosos da doutrina espírita nomeiam como sendo uma segunda morte. Não entre em pânico, já vou explicar o que é isso. Aqui eu só quero deixar claro o seguinte, né? O nosso corpo, nós temos corpo do ponto de vista espiritual também, é esse perispírito. O perispírito, ele é a matriz que dá origem ao nosso corpo físico. E aqui o que ele está dizendo é exatamente isso. Quando a gente dá uma saidinha rápida e vai ali do lado, o perispírito até se adapta e você consegue ficar ali um pouquinho. Agora, se você for viver definitivamente lá, você precisa realmente se revestir dessas condições dessa localidade para que aí sim você possa existir ali de forma mais plena. A segunda morte nada mais é que esse processo de transferência dos exilados. No processo de transferência dos exilados de um orbe para outro, a segunda morte é a troca definitiva dos perispíritos, gerando sensações iguais àquelas que se sente no processo de desencarnação. Existem os geneticistas astrais que trabalham anos e anos e anos e anos fazendo essas adaptações no corpo perispiritual para que isso possa de fato ocorrer, tá? Não é assim, ah, cheguei lá e aconteceu. Tem um trabalho enorme por trás. Olha lá, nesses momentos ocorrem verdadeiras cirurgias espirituais que adaptam os espíritos na formação dos futuros corpos perispirituais e físicos, para que eles possam nascer lá no novo orbe. Bacana, né? Conhecimento é uma maravilha, eu adoro. Os arquitetos e biólogos siderais levam os exilados para se ambientarem por milhões de anos. Vocês leram o que eu li? Milhões de anos. As características materiais e fluídicas desse mundo e a estruturação de um novo perispírito caracterizado pelas condições químicas e biológicas inerentes ao seu fluido cósmico universal que, atuando sobre esses elementos, foram aperfeiçoando os corpos espirituais e físicos com o objetivo de movimentá-los em seus ecossistemas. Olha o trabalho e o cuidado que tudo isso tem por parte do astral. Eu fico impressionado toda vez que eu aprendo sobre essas coisas. É, é cuidar realmente como se fôssemos os filhos, né? Não tem outra classificação para isso. Você quer saber dos bichos? Muitos dos animais que estão entrando em extinção são levados junto aos exilados, como uma verdadeira arca de Noé, introduzindo no novo orbe as mutações necessárias aos seus tipos e espécies mais aprimoradas e aproveitando os modelos já desenvolvidos em sua superfície. Nesse processo, muitos deles poderão sofrer mudanças no perispírito devido às condições químicas das substâncias e elementos de lá. Olha que legal. Os bichos, olha o que você está aprendendo agora. Os bichos também estão indo. Alguns, né? Não todos, mas uma parte. Os bichos também têm perispírito. Eles também vão ter oportunidades de continuar a evolução deles lá. Ai, Laurêncio, meu cachorro vai comigo? Não sei. Não tenho a menor ideia. Mas aqui está claro que os animais também fazem parte dessas ondas migratórias. Sensacional, né? O chamado do Cristo. A voz do Cristo repercute no íntimo de nossas almas a nos chamar: Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Ele espera que larguemos, de uma vez por todas, as cargas inúteis das nossas ilusões, que nos identificam com aquilo que não somos. Ilusão de que somos ruins, ilusão de não sei o que lá. Sabe aquela ilusão toda que você tem na cabeça? Então, é para largar, né? Sua chamada amorosa aparece dizer: Filhos de meu coração,
Ampliem suas possibilidades íntimas e nosso Pai se fará mais presente em todos. Que Deus está dentro, não está fora. Então, se você amplia suas possibilidades íntimas, ele se faz mais presente, pois que vocês têm mais. Olha isso, gente. Livrem-se das suas ilusões. Olha essa frase de Jesus. Pois vocês têm mais luzes que a maior das estrelas que existe no universo e mais forças que qualquer fenômeno da criação. Sois todos a vontade operante da sabedoria que espera que cada um seja a expressão pura das verdades eternas, uma obra-prima de belezas em movimento constante de criatividade e um jardim com flores e perfumes que venham trazer paz e felicidade onde se apresentarem. Gente, por favor, né? Não abandonar nossas concepções humanas ridículas, as nossas ilusões, e vamos entender isso aqui que o Cristo falou pra gente. É de uma profundidade que eu não tenho nem como explicar, porque talvez nem eu entendo completamente. Vamos dar uma olhada no novo tempo que vem. Se a reencarnação sofrerá mudanças fundamentais, não seria diferente com a desencarnação. Ambas passarão por transformações acompanhando as necessidades do espírito imortal em seu próprio caminho de despertar interior, que ditará as características dos nascimentos e mortes. Com o desenvolvimento da ciência médica, a formação do corpo físico, isso aqui tudo já em tempo de regeneração, tá? A formação do corpo físico e as gestações diminuirão e dispensarão parte do tamponamento da consciência, aquela, né, limitação que a gente tinha por, né, os nossos veículos ainda não serem perfeitos para expressar a grandeza do nosso espírito. Fenômeno que se torna cada vez mais dispensável para a adaptação a idiomas, etnias e culturas. Aliás, estes itens estão caminhando a passos largos para uma unificação. No novo desenvolvimento fisiológico, a passagem pelas fases da infância, juventude, idade adulta e velhice serão alterados. O maior período de tempo da existência será usufruído nas fases de juventude e maturidade, e a infância e a velhice serão mais curtas. Então, isso tudo é o que nos espera nos tempos a vir. O espírito transformará a forma como conduz a sua existência, porque afinal de contas, né, estaremos mais na posse de si, podendo prolongá-la em decorrência dos projetos que esteja executando, bem como ter a autoridade de sair dela para cumprir missões diferentes no plano espiritual e até mesmo em outros mundos. Esse modo de viver tira da morte o caráter deprimente e doloroso e a transforma em portal de libertação do espírito. A dor decorrente das separações pelo desencarne não existirá, pois, além da certeza da imortalidade da alma, a comunicação entre os dois planos será algo rotineiro. Nessas condições, ninguém se sentirá desamparado. A autoridade moral do ser sobre suas condições materiais será quase completa até que atinja a posição dos espíritos puros, na qual transcende e se liberta das leis físicas que regem as existências materiais dos orbes. Isso é um vislumbre lá da frente do que nos espera. E daqui a pouquinho vamos entrar no primeiro aninho para começar a aprender e continuar o desenvolvimento para algum dia atingirmos esse estágio, que está mais perto do que estava ontem, né? A perspectiva do mundo de regeneração é o despertar das potencialidades de cada ser, dando-lhe condição de perceber que seu existir transcende o corpo físico, os papéis que exerce e a personalidade que assume temporariamente, passando a obedecer ao comando íntimo fundamentado nas suas forças espirituais. Nascer, morrer e renascer terão propriedades muito diversas das que conhecemos hoje. O espírito é a representação da presença de Deus, e quanto mais nos aproximarmos de nossa natureza essencial, mais autonomia teremos perante a matéria para conduzi-la de maneira natural e objetiva, aproveitando seus recursos e qualidades para o benefício geral.
A morte será então amada e respeitada em seu real significado, pois só quem sabe morrer para a superficialidade abre-se para viver a essencialidade, encontrando sintonia com a vida plena que se faz com as características da eternidade. Então, se você acha que as coisas não melhorarão, eu acho que você precisa se esforçar mais ainda para você conquistar o direito de estar nessa nova jornada de regeneração. Porque olha o vislumbre do que tudo isso vai trazer para nós. Nossos vizinhos e a humanidade. Aqui é André Luiz falando, tá? Estávamos em uma construção de proporção colossal que representava o Instituto do Sistema Solar e se localizava nas proximidades da Terra. Clarence informou-me ser ali o local de reuniões periódicas dos responsáveis pelas decisões que abrangem e beneficiam os planetas da nossa família solar. Está falando dos cristos planetários, né? Cada planeta tem o seu. Ali eles se reúnem para tomar essas decisões. Ao entrar em contato com seres de outros orbes do sistema, que estavam presentes nesse Instituto do Sistema Solar, também convidados a participar daquele conclave, percebemos diferenças em algumas estruturas perispirituais, apesar de, no âmbito geral, a forma humana estar presente. Então, novamente, né, parece que a humanidade é universal e ela tem, obviamente, diferenças, mas a forma humana como um todo, né, ela está presente. E aqui estamos terminando, desculpem até a palestra longa, mas eu achava importante passar isso para vocês. Aqui é Jesus falando, tá, gente? Então, se eu vou procurar ler, se eu ficar emocionado, vocês não se me dá um desconto, porque Jesus estava nessa nesse instituto do Sistema Solar e ele passou essa mensagem final que eu vou ler para vocês aqui. É chegada a hora de vermos mais uma família que se sentia apartada do amor de nosso Pai unir-se à grande família universal. Até agora, alimentava a condição de viver isolada e deslocada de tudo e de todos, sentindo-se como se fosse a única forma de vida inteligente no infinito da criação. Chegou o bem-aventurado tempo de corrigir essa distorção sustentada pela formação de uma estrutura mental baseada no ego isolado e infeliz, na qual vive numa permanente sensação de solidão e de isolação. O amor é a ponte que une todos à essência da vida. É imprescindível que nossos irmãos terrenos rompam com o egoísmo milenar ligado à percepção limitada de existir para retornar ao regaço amoroso do Pai. As diferenças e limitações ainda existentes nos planos espirituais que envolvem o planeta devem se extinguir para se reconhecerem como filhos de um mesmo Pai. Os seres dos planos mais próximos à crosta sofrerão uma intervenção na estrutura mental de seus corpos espirituais, com o propósito de desenvolver uma forma de comunicação que nasça dentro do ser. Esse benefício se expandirá naturalmente aos homens do mundo físico, tornando possível outras capacidades de contatos. A distância entre os corações não pode mais existir, principalmente em se tratando dos círculos espirituais que circundam o orbe. A partir do momento em que vocês viverem legitimamente a fraternidade, rompendo com as fronteiras linguísticas e raciais, essa mesma fraternidade será verdadeira entre homens e nações. Com essa conquista a compreensão surgirá, e os seres passarão a perceber que línguas, costumes, regiões e interesses estão separados por questões de menor importância. O forte magnetismo da amorosidade diluirá os problemas e as ilusões em todos os setores que a existência humana movimenta.
Nessa hora suprema, nosso Pai fará o rompimento dos campos vibratórios e energéticos que ainda persistem em limitar as relações da humanidade com sua família no universo. E aí, com isso, gente, a gente finalmente vai vislumbrar, né, nossos arredores, nossos irmãos de outros planetas e realmente começar a fazer parte dessa família universal que nos aguarda ansiosos, né, por a nossa ascensão a esse patamar em que a gente consiga fazer parte da grandiosidade da criação. Essa foi a bibliografia da palestra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas por ela ter ficado tão grande, mas eu achava muito importante passar essas coisas todas para vocês. Que todos fiquem na paz do Mestre Jesus e que possamos todos conquistar o nosso direito de adentrarmos as portas da regeneração. Que assim seja.